Hoje é domingo, você sabe disso? Domingo para nós é o melhor dia da semana, porque é a melhor memória. Qual é a melhor memória? Lembra-te do Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! Desculpe, a ressurreição é tão preciosa que o Senhor Jesus podia ter aparecido para aquelas irmãs só e pronto, acabou. As irmãs contavam o problema de quem creu ou não creu. Mas esse impacto da ressurreição é tão grande que ele apareceu aos irmãos no caminho de Damasco, no caminho de Emaús. Ele apareceu aos irmãos de porta fechada. Pense bem que susto brutal. Porta fechada, todo mundo com medo. Olá, gente, tudo bem? Como é que vai vocês? Comida está boa. E a turma mete o pau no Tomé. O Tomé disse assim, eu gosto dele demais. É o único que teve coragem de pôr a cara a tapa. Está todo mundo com medo. Uns acreditam, outros não acreditam. Tomé diz, eu posso pôr o dedo? É boa. Jesus, vai, irmão. E depois o Senhor reuniu mais de 500 de uma vez só e apareceu a eles. Depois de mais de 40 dias que ele ressuscitou, ele apareceu. A ressurreição é a melhor notícia que você pode ter, a melhor. Você pode ficar agarrado nas últimas notícias, que elas sempre chegam para a sua vida, e as piores. Mas eu queria, nesse domingo, lembrar de você, que você deve pôr seu rosto, sua mente na melhor notícia. O Senhor Jesus está vivo, amém? Eleve suas mãos e glorifique a Ele vivo. Ore em voz alta, glorifique ao Senhor, No pior dia, nos dias difíceis do seu ministério, Paulo escreve uma palavra a Timóteo dizendo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Que o poder da ressurreição venha sobre a oitava igreja. Que o poder da ressurreição venha sobre a igreja no mundo. Que o poder da ressurreição alcance os lugares de morte que qualquer um de nós pode estar vivendo hoje. Que o poder da ressurreição invada a nossa vida. E a oitava igreja em nome de Jesus. Amém? Por favor, pode se assentar. Obrigado, gente boa, por enquanto. Abra sua Bíblia comigo em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. E você lê comigo o verso número 10. 1 de Pedro 5, 10. O Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um alicerce firme. Vamos ler juntos o que está na tela? Vamos lá? Juntos, a uma só voz, vamos lá? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Senhor Jesus, dono da igreja, e dos que estão online aí, estende tua bondade sobre o coração de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Quarta-feira, missionário Glenn pregou aqui na oitava e ele pregará hoje de novo às 19h30. Ele é um sul-africano que veio para o Brasil sem saber uma palavra em português. E segundo ele diz, aprendeu muito e não sabe muito. E ele chegou a Manaus, não conhecia uma pessoa, não conhecia uma palavra em português, e andando na rua, orando e dizendo, Senhor, socorre-me, Senhor. Olhou para um homem e falou com ele assim, do you speak English? E o homem disse, yes. Ele não sabia, o homem não tinha cara de gringo, e era um missionário de outro país, morando no Brasil, levou ele para casa, deu cama, deu comida, abriu as portas para ele.
uma resposta de oração. Na quarta-feira, pregando sobre o avivamento aqui na Indonésia, que tem no YouTube essa história, ele diz que o homem morreu, e o homem morreu e caiu. Quando o homem morreu e caiu, daí a 5 minutos, ele levantou e disse: gente, vocês precisam ver onde é que eu estou. Vocês precisam experimentar Cristo, porque o lugar que eu vi agora é maravilhoso. Buf, caiu de novo morto. Ficou mais 10 minutos morto, levantou de novo e falou: gente, encontra Jesus, porque vocês não têm ideia de onde é que eu voltei agora. Que lugar maravilhoso, que lugar sensacional. Puf, caiu de novo morto. 10 minutos depois, levantou de novo. Gente, quem não entregou ainda, entrega logo. Porque você precisa ver, conhecer uma pitada da glória de Deus. Puf, caiu de novo. Quarta vez. 15 minutos depois, levantou de novo. Em 1 hora, morreu 4 vezes. E depois de falar com todo mundo, caiu e acabou. Em Cristo que nos chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, Ele vos restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um alicerce firme. A Ele seja glória para sempre. Eu convido você, hoje e amanhã, a ler 1 de Pedro, e esse mês que vamos pregar em 1 de Pedro. 1 de Pedro, se eu resumir numa frase, para o meu coração é o seguinte: a igreja avança em meio a dores, sofrimentos e oposições duríssimas do pecado, do mundo e do diabo. A igreja avança. A igreja avança, porque a igreja é do Senhor Jesus. Então eu quero lhe dizer rapidamente o resumo de uma série de mensagens que eu vou pregar aqui sobre 1 de Pedro. Primeiro tema é esse: compreenda que a igreja tem uma identidade. A carta de Pedro, ela começa dizendo assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos eleitos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O Deus, o Pai, os conheceu de antemão e os escolheu, e o Espírito santificou pela purificação do sangue de Jesus. Oitava, sua identidade não é o que você faz ou o que você deixou de fazer. Sua identidade está em cima da Trindade. Sua salvação está alicerçada em Deus. A salvação do nova criatura está na escolha eterna, na purificação do sangue na cruz e na presença do Espírito na sua vida. Você compreenda a sua identidade. Ah, meu pai não me amou. Você tem pai, seu pai é Deus. Ah, eu estou lutando com isso, está lutando mesmo, mas Jesus carregou na cruz. Sua identidade é Deus, não é você. E outra coisa, você ora para ser curado, você ora para emagrecer, você ora para tudo nessa terra permanecer, mas você tem que olhar a glória, sabe por quê? O Matusalém viveu 969 anos e tchau. E se você viver 1000 e bater o Matusalém, tchau. E se você viver 15 mil anos, esse dia eu falei com alguém essa semana, 15 mil anos, a pessoa falou: Deus me livre. Que sua vida vai acabar. É por breve tempo que você sofre. O breve tempo é quantos anos? 30, 40, um dia, mais 1 hora, 60, 80, 100, quanto que é? É breve. Eu que, pela bondade do Senhor, já fiz 64, e se eu chegar aos 65 em março, aí é que a vida está passando depressa, menino. Aí é que está passando depressa. Sua identidade está no seu Pai, que te escolheu antes de criar qualquer coisa. Está no Filho, que carregou na cruz suas dores, seus pecados, suas derrotas, pecados passados, presentes e futuros. E sua identidade está na santificação, na presença do Espírito na sua vida. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa aceitar, se parar de discutir, predestinação tem, não tem, livre-arbítrio tem, não tem. Você tem que crer naquilo que Deus fala na sua palavra. Você não tem tudo a explicação do mundo para nada. Me explica aí por que você tem esse nariz. E se você fizer plástica, vai continuar com ele, porque ele está dentro de você.
Não tem explicação. Por que é que meu pai escolheu esse nome para mim? Por quê? Aliás, você precisa resolver esse problema de rebelião com seu pai, sua mãe e seu nome. Você precisa aceitar seu nome, porque aquelas coisas que a gente não dá palpite, a gente tem que aceitar, beleza? Então, eles juntaram pedaço de nome com pedaço de nome, que você fica horrorizado. Como é que tanta criatividade em cima de mim? Resolva sua rebelião contra seu pai e sua mãe. E tenha sua identidade na Trindade. Segunda verdade que eu quero lembrar você. Primeiro, creia, compreenda, receba sua verdadeira identidade. Ninguém aqui que é órfão diga, é órfão e é crente, diga, eu não tenho pai. Tem! Eu vivo uma pessoa sozinha. Você precisa compreender o que é ter Jesus, o Emanuel, Deus conosco, que diz, jamais te abandonarei, jamais. Pode ser solteira, divorciada, viúva, casado com não sei quanto de filho. Sua identidade é Jesus, que disse assim, nenhum crente jamais estará sozinho, jamais estará sozinho. Tem solteiro que diz assim, eu estou tão fraco que eu preciso de um companheiro. É porque não entendeu sua identidade em Cristo. E ninguém me ajuda. Mentira! O Senhor Jesus diz, eu vou mandar um ajudador, eu vou mandar um auxiliador, eu vou mandar seu companheiro no caminho. E mandou o Espírito Santo. E todo aquele que converte é selado com o Espírito Santo ou não converteu. Tenha sua identidade na Trindade. Amém, irmão? Segundo tema de 1 Pedro, que eu quero que você leia e preste atenção nele. Viva suas duas cidadanias. Viva suas duas cidadanias. Pedro disse, você vive na Capadócia, você vive na Bitínia, você vive no Ponto e na Galácia, em Belo Horizonte, mas você é um estrangeiro e um peregrino. Você tem que compreender que você é cidadão da terra e cidadão dos céus. Como cidadão da terra, você tem esses embates todos. Você tem uma cultura ante Deus, você tem uma oposição ante Deus, e os irmãos estão vivendo em 1 de Pedro, perseguição. Eles são acusados de canibais, porque eles celebram a ceia e comem a carne e o sangue de Jesus. Eles são acusados de hereges, porque eles não adoram o imperador. Eles são acusados de prostitutos, porque são acusados que estão abusando de crianças e adolescentes, porque na comunhão, no banquete ágape, toda a família participa. A acusação é brutal. Como cidadãos dessa terra, nós oramos. Foi Laurie Cunningham que escreveu que nós temos 7 montes para alcançar. Nós temos que trazer o reino sobre o ambiente da igreja, da religião. Nós temos que trazer o reino sobre o ambiente da política. Nós temos que trazer o reino no ambiente da economia. Nós temos que trazer o reino no ambiente da saúde. O reino de Deus tem que avançar na mídia. O reino de Deus tem que alcançar a moda. E o reino de Deus tem que impactar a cultura. Olha que batalha que nós estamos. Você tem que compreender suas duas cidadanias. Amanhã mesmo é um tempo de tensão na nossa cidade, porque gente crente, pequenos empresários, empregados, vão para a prefeitura gritar contra o prefeito que não pode fechar a cidade. Alguns crentes ficaram contra. Mas ele está exercendo sua cidadania. Pode ir, pode não ir. Aliás, você sabe, lockdown não existe para pobre. Você sabe disso. Eu moro num bairro em que perto do bairro tem favela, tem gente pobre, tem que trabalhar para comer, senão não come. A gente tem que orar bem. Eu estou dizendo você ser responsável, não. Aqui na igreja eu quero que você tenha cuidado ao usar elevador, que você entre nessa temperatura, que você tenha máscara, que você passe o álcool gel. Mas a batalha na cidadania é grande, gente. A batalha na cidadania é grande. Mesmo a nossa igreja funcionando, e ela não vai fechar.
decisão do conselho da igreja. Não vai romper avante. Mas muito até dos membros nossos já estão falando contra nós. Avancemos. Nós temos as duas cidadanias, mas você tem que lembrar que sua cidadania, que você tem que vir aqui como um peregrino. Aqui não é seu lar, aqui não é sua cidade. Nós estamos aguardando a cidade definitiva. Nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra. E essa semana eu chorei ao ler Dr. Eamon Kearney. Ele sempre escreve, ele que escreveu Entre Lençóis, um livro exponencial sobre sexualidade. Mas ele escreveu um livro sobre viver com sabedoria. E ele falando do céu, eu chorei muito, porque ele disse, aguarde. Quando você entrar no céu, você vai ver a fila de espera. Todo mundo que você mais amou, que morreu em Cristo, está lá te esperando. É a primeira turma. Você tem que olhar a sua cidadania. Tem crente aqui dentro da nossa igreja defendendo aborto. Tem crente aqui dentro da nossa igreja defendendo que você tem que ter a ideologia de gênero. Tem crente dentro da nossa igreja vivendo como cidadão do mundo e não como peregrino. Tem gente trabalhando e dando cano no seu patrão e patrão não pagando o salário justo, vivendo como ímpio e não como cidadão do céu. Quando nós vivemos como cidadão do céu, a batalha é intensa. Mas nós temos duas cidadanias. Nem sempre nós vamos fazer o que a cidadania do céu deseja para tentar agradar a cidadania da terra. Mas toda vez que nós andarmos como estrangeiros e peregrinos, a terra se levantará para oprimir, para machucar, para caluniar e para travar a nossa caminhada. Leia 1 de Pedro. Terceiro, irmãos. Terceiro tema dessa igreja que avança no meio do sofrimento, das dores, é que essa igreja precisa buscar apaixonadamente a santificação. Precisa buscar apaixonadamente a santificação. Sede santos, porque eu sou santo. E a Escritura registra em 1 de Pedro, você não pode viver como se não conhecesse a Cristo. E você sabe, nós temos batalha do pecado, batalha do mundo e batalha do diabo. Você sabe que todos nós tropeçamos. Você sabe, e você já encontrou você falando mal de alguém, não precisa levantar a mão, porque eu sei que você falou mal de alguém, porque eu também já falei, sou igual a você. E de vez em quando eu tenho que, e quanto mais eu travo, de vez em quando você tem os parentes, os outros crentes que falam, fala se você tem coragem. E você com essa língua grande sua? Batalha, santificação. Tem que santificar a vida. E a santificação, ela vem porque o Espírito Santo está aí. Sem o Espírito Santo você não vence o pecado. Ela vem porque a palavra de Deus está aí. Mas não adianta você encher a cabeça de Bíblia se não praticar o simples. Você tem que praticar o simples. O pequeno. Fica perguntando aí, pastor, a grande tribulação não vai ser a grande tribulação. Pastor, a marca da besta é qual? É a vacina? Bobagem. Então já está todo mundo na marca da besta, porque todo mundo foi vacinado aqui. Em alguma época da vida. Pastor, o senhor é pré, pós, só praticando. Por enquanto, né? O negócio aí não anda bem, não. Busque a santificação. A santificação a gente ensina a palavra, a gente aconselha, a gente tem grupo pequeno, mas a santificação não existe se não houver disciplina bíblica. Há certos comportamentos e pecados na sua vida e na vida de todo crente que você tem que ser exortado pessoalmente. E de vez em quando você tem que ser exortado por 2 irmãos. Quem aqui já foi chamado a atenção por 2 irmãos? Levanta a mão se tiver coragem. E você achou bom que eles partiram para cima de você, você disse, beleza. Mas quando a pessoa não escuta, ele tem que ser disciplinado pela igreja, é claro. E santificação, é só você ler 1 de Pedro. Uma igreja que busca a santificação, abre para o derramar do Espírito. Uma igreja que busca a santificação, é a igreja que gosta de orar. Ei, reserve aí, dia 30 de janeiro, sábado de 9 a meio-dia, só para orar.
Nós cantamos um pouquinho, oração. Um versículo, oração. Nós queremos o avivamento e queremos que Deus opere no meio da igreja. Amém, irmãos? Eu estou em qual? 3 ou 4? Vamos para o quarto. A igreja avança apesar do sofrimento, das dores, da carne, do mundo e do pecado. Quarto, construa bons casamentos e boas famílias. Pedro pega o capítulo 3 só para tratar do assunto da família. Capítulo 3 de Pedro, integral, é para tratar desse assunto. Mulher que tem marido que não obedece a palavra. E tem mesmo dentro da igreja. Oi, gente, olha, você tem que acabar com essa conversa. Dentro da igreja acontecendo isso. Nós somos cidadãos do céu e da terra, sabia, né? Nós não vivemos na igreja, nós vivemos no mundo. Nós vivemos na Capadócia, nós vivemos em Belo Horizonte, vivemos em Minas Gerais. Você viaja para todo lado. Trabalha. Então nós vivemos no ambiente da igreja de Deus. Nós afirmamos que somos de Deus. Aí, construa boas famílias. É fácil construir boa família? Eu duvido. Quer falar qual marido que nunca teve isso? Usa o copo fora do guardanapo. A dona dele passa aí e faz assim. Ela não fala nada, só faz isso. Aí ele toma água de novo. Ela passa de novo para lá e faz assim. Aí o doidão endoida, diz, esse copo vai ficar aqui, você não meta a mão. E aí ele endoida mais. Quem comprou essa mesa fui eu, quem comprou esse copo foi eu. E quem paga a conta de água foi eu. É mentira, porque ela trabalha com ele. Não vê que você conversa, não. Ela pode não trabalhar fora. Mas vai lá olhar os meninos. Ontem eu liguei para o médico, amigo meu. 3 meninos, bichão doido. Doido, varrido. 3 meninos, Deus me livre. A dona saiu para fazer não sei o quê. Cadê a dona? 3 meninos, é. Aham. Mas você também é assim, menina. Você também é pirracenta. Entendeu? O que você tem que vir meter a mão nisso aqui? Agora, quem é casado e nunca passou por isso, é mentiroso. E quem é casado e nunca passou por isso é porque não dá valor a esse casamento. Porque se dá valor a esse casamento, é encrenca todo dia. Aleluia. Mas é bênção também, irmão. É bênção também. Construa bons casamentos. A marido, lê o verso 7. É o seu verso 7. Você é crente, miserável. Faça lá o que o verso 7 diz. Não sabe de cor, não? Decore. Vai ler. Vou pregar hoje para você isso, não. Construa bom casamento e construir boas famílias. Não é simples. Por isso que tem que ter ministério de casais. Por isso que a gente cuida de crianças. Por isso que a gente cuida de jovens. Por isso que tenta cuidar de todo mundo. Que não é simples. Nós vivemos num mundo que oprime o povo de Deus. Num pecado que está dentro do seu coração. Numa batalha no mundo. E o diabo ainda está aí, gente. Por isso que a igreja é importante. Você precisa voltar para a igreja. Hoje eu vou perguntar a você. E você tome vergonha nessa cara, como dizia minha mãe. E resolva isso hoje. Amém? Não, que amém mais fraco. Não tome vergonha nessa cara. Tenha um caráter vibrante. E diga amém. Melhorou, né? Eu disse a mesma coisa. Qual é que eu estou aí agora, irmão? Quinto. Tem que achar aqui. Primeiro tem que abrir isso aqui. Quinto. Desenvolva uma liderança responsável. Capítulo 5 de 1 de Pedro trata da liderança da igreja. É o velho presbítero, é o velho pastor. Ele vai morrer o ano que vem e ele não sabe. Ele não sabe que vai morrer o ano que vem. Ele só sabe que o Senhor disse, sua partida está chegando. E o Senhor falou isso para Pedro e falou isso para Paulo. E ele então diz que os presbíteros, os pastores da igreja, funcionem da seguinte maneira. Que vocês cuidem do rebanho, que Deus lhes confiou com disposição, não de má vontade, não pelo que terão como dinheiro, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da autoridade daqueles que vocês foram colocados.
guiem-nos com seu exemplo, e quando o grande pastor voltar, vocês receberão uma coroa de glória. Toda igreja que avança contra o diabo no meio da cidadania, contra o pecado e contra o mundo, tem liderança que mata no peito. A história da igreja é a história dela. Por isso você precisa orar para Deus dar direção à liderança da igreja. Você precisa orar por minha vida como pastor titular e presidente do conselho. Deus dá clareza, dá propósito. Como é que a igreja vai avançar nessa próxima década da sabedoria? Como é que edifica a equipe pastoral, o conselho, os diáconos e treina os líderes ao lado? Porque você sabe, ninguém faz tudo sozinho. Ninguém. E para uma igreja avançar, atropelando as portas do diabo, precisa de milhares e milhares. Então uma liderança que é responsável, que honra a palavra de Deus, que honra o lugar que colocou. E você sabe que muitas vezes a liderança tem que ser chamada a atenção, muitas vezes repreendida. Lá em 2 Timóteo diz que também tem que ser repreendida e disciplinada. Isso está lá no livro de Josué, está na Bíblia inteira. Mas também os presbíteros e pastores que trabalham e exercem seu ministério com honra e com poder, devem ser remunerados dobrado. Aleluia! Vamos falar sobre isso, estou falando com os irmãos, não estou reclamando do meu salário não, entende bem? Mas se você sentiu no coração vontade de dar uma oferta, já temos 4 pastores, aleluia. Brincadeira, irmão. Uma liderança que é comprometida com o reino, comprometida com a visão da igreja, está aí. Já estou em qual? Vamos tomar ceia. 6, verso de número, capítulo 5, verso de número 9, verso de número 8. Estejam atentos, tomem cuidado com o grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, procurando alguém para devorar. Gente, pelo amor de Deus, o bicho ruge e o cara ainda cai. O bicho ruge e a mulher ainda cai. O bicho ruge, a igreja ainda cai. É só ler 1 de Pedro que você vai ver. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual que pouco crente está consciente dela. O cara acha que demônio é só quando rosna. Oh, não fica perto não, porque aí tem que chamar o pastor, porque eu mesmo não dou conta. E que demônio é aquele que canta hino, que toma ceia, que dá oferta, que tem liderança na igreja e que ele nunca rosna? O demônio que entrou em Judas. Por isso que a igreja tem que ser uma igreja de oração, irmão. E o irmão tem que lembrar, não estou pregando sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual, ela tem esse nível pessoal que demônio manda, mas essa batalha espiritual, ela tem a nível corporativo, e ela tem a nível político, e ela tem a nível dos cosmocratores, aqueles que governam esse mundo tenebroso, usando a mente dos que decidem a lei, a economia, decidem a educação dos filhos, decidem até como as igrejas eles acham que deve funcionar. Olha, um prefeito de uma cidade decidiu como é que ia dar a ceia e falou que o pastor sozinho tomasse a ceia. Como que ele vai entrar numa batalha? Isso é uma batalha, você acha o que é isso? Ele não entende de teologia, não entende da igreja, não entende nada. E é claro, a igreja se levantou como cidadã da terra e fez um mandato de segurança contra a prefeitura e caiu. Porque somos cidadão da terra, somos cidadão do reino. Como cidadão do reino, nós vamos ministrar a ceia como o Senhor ensinou. Percebe, gente, a batalha é mais do que você pensa. Mas glória a Deus que a arma não está comigo. A arma é a palavra, a arma é a oração, a arma é o Espírito Santo. A arma é Deus que dá e é Deus que manda seus anjos, porque nossas armas são poderosas em Deus. Sétimo. É sétimo ou não? Já acabou. Sétimo. Permaneça firme na fé.
Uma igreja que passa pelo sofrimento. Capítulo 4, que o irmão não seja chamado, acusado de malfeitor, de bandido, de comportamento imoral, de ladrão e de enxerido. Você sabe quem é enxerido? O cara que entra na conversa dos outros sem ser chamado. Está ao lado do ladrão e do... Não pode, o cara está na igreja. Não pode não, acontece, né, irmão? Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de honrar o evangelho. O Deus, quem vai nos firmar é Deus, quem nos restaurar é Deus, quem nos fortalecerá é Deus. A Bíblia não engana ninguém sobre seus heróis. Todos os heróis da Bíblia, pés de barro. Você e eu, presente. Por isso que a igreja cabe você. Por isso que hoje você precisa reconciliar com Deus. Por isso que você precisa parar de falar. A igreja sobe e decepciona. Mas é melhor na igreja do que fora da igreja, beleza? Vamos orar. Ô Senhor Jesus, nessa hora em que vamos celebrar a eleição, a vitória vicária de Cristo na cruz, a presença do Espírito na nossa vida ao celebrar a ceia do Senhor. Concede tua bondade e tua graça, fortalecendo a igreja, firmando a igreja, fortificando a igreja e restaurando a igreja, porque Tu és o nosso pastor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, você também está na rede conosco. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia. Gente boa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Deixa seu like aí, beleza? E também eu convido você a fazer sua inscrição em nosso canal, na Oitava TV. O sininho apitará aí toda vez que houver uma nova postagem. Aqui você tem conteúdo, substância para a sua vida, para a sua família e de modo particular para as suas crianças. Você ainda não tem igreja? Bem-vindo à família da Oitava Igreja. Você pode apontar a câmera do seu celular e no QR Code que aparece aí na tela e você vai ter todas as informações. Siga conosco. Há mensagens para a família, mensagens sobre negócios, sobre finanças, mensagens para os juniores, para jovens adultos, para surdos. A Oitava quer servir sua vida, sua família e, com a graça de Deus, impulsionar você. Siga conosco. Que o Senhor Jesus te abençoe em tudo. Que a sua vida avance e que o Senhor te dê a paz. E se você ainda não tem igreja, bem-vindo! Participe da nossa família, a família Oitava Igreja. Amém? Um abraço, gente boa!